Vamos dar início ao nosso evento, 5 passos para a adequação à reforma tributária em 2026. Hoje, nosso CEO Elton Almeida vai fazer a abertura aí, falar um pouquinho com vocês. Bom, pessoal, bom dia a todos, sejam bem-vindos a esse nosso webinar sobre um tema tão importante. E eu gostaria de falar aqui rapidamente por que esse nome, né? 5 passos para a adequação à reforma tributária em 2026. Bom, nós já fizemos um evento em setembro, 10 de setembro, o link vai ser disponibilizado, quem quiser assistir, fala sobre, de um modo geral, sobre a reforma tributária, que, na verdade, é um processo. Ela vai terminar em 2033. Então, quer nós gostemos ou não, ela deveria simplificar o sistema tributário, né? E até, em alguns casos, eu ouvi alguém falar, vai reduzir a carga tributária. Bom, na prática, nós não sabemos ainda, não sabemos a alíquota, mas o que nós sabemos é que de simples, no início, não vai ter nada, porque nós vamos ser submetidos a uma duplicação, ou seja, vamos manter os impostos antigos em paralelo com os testes nesse primeiro ano do IBS e do CBS, e depois a gente vai migrando a alíquota de um imposto para outro até ficar na 100% na reforma tributária. E isso vai exigir de nós um duplo controle, nossos sistemas vão ter que se adaptar, os nossos usuários, nossos clientes vão ter que ter uma atenção dobrada, porque você vai estar, na verdade, ao invés de diminuir impostos, eles dobraram, né? Você tem agora impostos que vão ficar coexistindo durante um tempo até a tão desejada simplificação. Bom, outra coisa importante, o governo atrasou. Então, os prazos e algumas regulamentações, vocês vão ver na apresentação que a equipe vai fazer, algumas coisas fundamentais ainda estão com data de liberação para segunda-feira, dia 1º de dezembro, ou seja, vamos ter muito pouco tempo para fazer as adequações, ou seja, o mês de dezembro é crucial. E se pensou muito, inclusive eu, de isso aqui vai acabar sendo adiado, vai acabar sendo adiado, vai acabar sendo adiado, mas você não pode falar, mas agora está certo, não vai ser adiado. Então a coisa vai, eles vão de qualquer jeito e a gente vai ter que correr atrás. Então quem estava contando com adiamento, infelizmente ou felizmente, essa coisa vai seguir assim mesmo. Outra coisa que eu ouvi foi o seguinte, participando de vários webinários da Fé Comércio, de várias entidades, Anshan e tal, eles entrevistam o pessoal do governo. E aí fizeram uma pergunta bem curiosa, dizendo assim, então a partir de janeiro, quem emitir, vai bloquear a emissão de nota fiscal, quem não tiver adaptado, aí o cara do governo fala, não, não vamos bloquear. Só que você tem que entender essa resposta dele de uma forma mais, não vamos bloquear, porque nós vamos aceitar que os valores de IBS e CBS, até se vierem zerados, nós vamos aceitar. Então não preciso mexer em nada, né? Não. Presta atenção na resposta deles. Os valores terão que vir destacados, ou seja, se o sistema já não estiver, pode até não vir com valor, mas se ele não tiver no novo layout, as notas realmente não serão emitidas. Então vai ser um negócio bem complicado. Então a gente tem aí pela frente a perspectiva de um janeiro tenebroso, de correria, ai meu Deus, como é que faz, não faz? E temos muito pouco tempo. Então, o objetivo desse nosso evento hoje é justamente isso, é transferir toda esta preocupação, essa preparação que deveria, ou quem deixar para fazer isso em janeiro, as consequências são imprevisíveis, para que nós façamos isso agora, o mais rápido possível, mesmo com algumas regulamentações ainda faltando. Então, o que é que nós estamos... A ideia desse evento hoje é colocar para vocês um roadmap, um passo a passo. Nós pensamos de trás para frente, ou seja, poxa, como é que os clientes podem se preparar? Todo mundo, você tem que se preparar, você tem que adequar as suas configurações, você tem que estar pronto. Tá bom. Como que você faz isso? Entendeu?
Como que você faz isso? E esse é a importância desse nosso evento aqui, é passar para vocês um passo a passo, né, uma receita de bolo de como que você deve se adequar. E nós recomendamos fortemente que você invista seu tempo, aloque seus recursos para que nós consigamos fazer isso e nós vamos estar com a nossa equipe à disposição para suportar vocês nessa preparação, tá? Então, a ideia é essa. Não pode deixar passar sob pena de não conseguir faturar a partir de 2026. E por que 2026? Porque 2026 praticamente só um ano de transição, ou seja, é um ano de testes. Então a gente começa a emitir as notas e tal, mas efetivamente não haverá recolhimento, não haverá crédito tal. Então é uma coisa onde vai ter uma adaptação. A real reforma ela vai acontecer a partir de 2027. Então, vocês ouviram no nosso evento de setembro, vai ter um simulador, e esse simulador nós vamos poder analisar os dados históricos, os cenários, as alíquotas, para poder verificar qual o impacto nas nossas margens, como é que a gente vai formar o preço a partir da reforma e tal. Bom, este simulador não está aqui. Esse aqui é o básico que a gente tem que fazer para 2026. Durante o ano de 2026, aí sim, nós teremos uma série de outros trabalhos que vão nos preparar para efetivamente a reforma tributária que acontece a partir de 2027 até 2033. Então, nós resolvemos dividir o problema, porque não adianta, vamos botar simulador, o cliente vai lá, adquire ou começa a fazer, mas ainda não tem informação suficiente para vocês tomarem as decisões, tá? Isso vai acontecer ao decorrer de 2026. O que é que eu estou dizendo com isso? Esse aqui é o passo, esses 5 passos é a primeira etapa. Durante 2026, nós teremos um ano aí testando, avaliando e regulamentações e normatizações para que nós estejamos realmente 100% aderentes a como é que nossos... Vai aumentar a minha carga tributária? Eu sou da área de serviço. A área de indústria diminui, não diminui? Qual vai ser a alíquota? Não sabemos, não sabemos, não sabemos. Existe uma série de estudos, projeções de cenários, e provavelmente é isso que nós vamos oferecer também para vocês, ferramentas ou serviços que possam proporcionar isso. E no final, nós vamos estar aqui justamente para apresentar a vocês que nós criamos pacotezinhos de serviços, ou seja, essa orientação que nós vamos dar hoje, você mesmo tem condições de fazer. Nós vamos mostrar e fazer uma demonstração prática que dá para você fazer. Elton, mas a equipe aqui está reduzida, nós não temos tempo, estamos sem prazo, ou os usuários... O usuário que domina isso daqui está de férias, ou saiu da empresa, ou eu estou conhecendo a ferramenta agora, como é que eu faço? Preciso de ajuda. A ideia é justamente essa, que a gente possa também ajudar vocês, caso vocês não se sintam aptos ou queiram acompanhamento. Em todas as 5 etapas, ou apenas em alguma delas, onde vocês acharem que é mais necessário, ou que vocês sentirem necessidade, tá bom? Mas, de qualquer forma, eu gostaria de agradecer vocês. Alessandra, tem aqueles avisos? Você passa aí. Deixa que eu toco aqui. Já fiz, é isso aí. Todo o material do evento, as apresentações serão enviados por e-mail, ainda hoje. Nós vamos ter aqui no chat uma pesquisa de satisfação. É importante que vocês respondam. E aí, todos que responderem, a gente vai enviar um brinde. E aí, no final, ainda teremos sorteio de mais brinde, que parece um show do milhão, né? Então, isso é legal. Então, está aqui as orientações de como participar do sorteio. O sorteio é esse link aqui do YouTube, onde você clica nele aqui, e aí você tem lá uma publicação, você curte ou replica, e automaticamente, ao curtir a publicação desse nosso evento, você entra para fazer o sorteio. E isso será feito no final, a Alessandra vai fazer. Então, esse link aqui de vocês, no final ele vai ser apresentado novamente e vocês vão poder participar. Tá? Temos também aí, na parte de perguntas e respostas, ou no chat, você vai colocando suas perguntas, suas dúvidas, e nós vamos ter também, no final do evento, uma parte para dúvidas. Então, o pessoal vai falando e no final vocês podem... mas e se eu esquecer a pergunta? Anota aqui e a turma vai ler no final.
Bom, isso aqui é o nosso portfólio de soluções. Pode passar, por favor, ali, que o pessoal aqui já, todo mundo, base de cliente, já conhece. Nossos palestrantes hoje terão Bruno Sá, a Márcia, vocês conhecem do suporte, e o Leandro. Então, era um cara que estava no suporte, agora está migrando para a área de serviço. Então, é o nosso time hoje que vai estar aqui com vocês durante essa apresentação. Mais alguma coisa, Lê? Aí, exatamente. Vamos falar um breve resumo da reforma tributária, só para quem não participou do evento do dia de setembro, mas está lá o link na nossa página do YouTube, você pode ir lá, pode assistir. Nós vamos disponibilizar também o link de uma palestra interessante que a Senha fez ontem, com as últimas atualizações. Então, quem quiser saber como é que está legalmente a instrução normativa, não sei o quê, tudo direitinho, porque a Sênior faz parte, que é a produtora do nosso RP, faz parte do comitê de implantação da reforma tributária, então está lá junto com os principais usuários e desenvolvedores de software, então eles se reúnem semanalmente, então tem essas atualizações, né? Depois, nós vamos passar esse roteiro aqui, os 5 passos para adequação. Tentaremos fazer uma demonstração na prática para vocês verem como é que a gente vai implantar cada uma dessas coisas que nós colocamos acima. Vamos fazer uma apresentação dos pacotes, do pacote de serviço que eu já mencionei, dúvidas e o sorteio de brindes, tá? Quem começa agora, eu acho que é Bruno, né? Muito obrigado, um excelente evento a todos. Bom dia. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Todos me ouvindo bem? Sim. Pronto. Então, pessoal, como o Elton fez aí a introdução, nossa primeira parte aqui é falar um pouquinho sobre a reforma tributária. Tá? Eu vou pincelar algumas coisas que a Sênia falou ontem, mas como ele bem colocou também, é bom vocês depois olharem o link, teve muita coisa interessante, foi um evento que eles fizeram ontem às 15 horas, tá? E o que acontece? Antes nós tínhamos os impostos, né? O novo mundo que a gente está colocando aí. Então, antes a gente tinha os impostos federais, né? Que é o IPI, o PIS e o COFINS, né? E o ICMS e o ISS. Fora as suas derivações dentro do ICMS, né? De substituição, antecipação, então, todas aquelas coisas que a gente já conhece. E a reforma trouxe, na verdade, 3 novos impostos, que é o CBS, que será a contribuição sobre bens e serviços, que, na verdade, a gente vai ver no próximo slide que ele é uma junção do PIS e do COFINS, né? O IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, que é o que vai ter a parte federal, ou perdão, estadual e municipal, tá? E além disso, tem o imposto seletivo, que é um imposto que foi criado para determinados produtos, né? Como eles falam, produtos que que vão ser tarifados de uma forma seletiva. Então, um exemplo, bebidas, cigarro, né? Então, eles vão ter um imposto seletivo também. Eles falam sempre em 7 anos, né, e uma reforma. Então, 2026, pessoal, o que a gente tem que ter na cabeça é que 2026, como o Elton bem colocou, está ali, obrigatoriedade de CBS e IBS. Aí, como o Elton falou, ao invés de diminuir, aumentou. Né? Você vai ter mais 2 impostos. Beleza, mas você não vai fazer recolhimento. A obrigatoriedade é de destacar esses 2 impostos na nota fiscal de produto e serviço, que agora eles chamam de documentos fiscais, que eu vou fazer um over bem rápido daqui a pouco, em 2 lâminas, para vocês entenderem. Tá? Então, eles incluíram isso em 2026 justamente para testar. Testar o quê, Bruno? Então, no bastidor é o que se fala, testar ambiente, testar a própria vez do governo, dar tempo das empresas se adequarem para quando começar efetivamente a cobrança, porque aí sim você vai ter um impacto de carga tributária, né, nas operações. Então, quando a gente fala assim, olha, então o CBS-IBS vai prorrogar, né? Não vai, por quê? Vocês vão ver na palestra que foi dita ontem, isso foi um ato constitucional, ele foi para a Constituição. Então, não dá para você voltar atrás sem passar por vários órgãos que pudessem dizer, não, vamos prorrogar, vamos mudar o calendário. Não dá. Mas o que tem? Lá na PLP 108/2024 e na LC 214/2025, ele diz que vai haver uma flexibilização de 60 dias. Isso não está ainda autorizado, está na Câmara dos Deputados e está para ser aprovado. Então, se isso for aprovado, não está aprovado, tá, gente? Para ficar bem claro,
Digamos que alguém não consiga emitir a obrigatoriedade com os valores corretos, tá? Porque se você não mandar as tags, como a gente fala na nota fiscal, só não tem que passar, como você vai ver daqui a pouco. Mas você mandou como um cliente meu falou, vou mandar com o valor chumbado. Vai chumbar um valor lá e vai mandar. Beleza. Ele pode fazer isso? Pode. Porém, ele está descumprindo uma obrigação acessória. Então, se o governo pegar, você vai ser intimado e vai ter 60 dias para regularizar isso aí. Então, é o que eles estão dizendo de flexibilização para quem não estiver preparado. Tá bom? Bom, em 2027, entra a obrigatoriedade do IES também e termina os impostos federais. Então, você vê ali que some o PIS e o COFINS. E lá em 2032, aí só fica o CBS, o IBS e o IES, tá? Novamente, essa planilha aqui eu vou passar bem rápido, esses slides, que depois vocês vão ter no material, mas só para vocês entenderem ano a ano a cadência, tá? Então, observe que em 2027 ali há a extinção do PIS e do COFINS, certo? Redução a zero da alíquota do IPI de itens que tiverem menos de 6,5% de tributação e produzidos na Zona Franca de Manaus. E o CBS passa de 0,9, que não era cobrado, para 8,7. Tá? Então, isso já 2027 e 2028, porque lá em 2029 ele vai para 8,8 e aí vai ser de acordo com os artigos lá da LC, o 353 e o 359. O ICMS não tem alteração até 2028, vocês estão vendo aí? Então, ou seja, 2027 entrou o CBS, mas já entra o IBS e o IBS estadual, né? O municipal e estadual, lá em 2027, porém ainda não tem alteração nos outros impostos. Começa a ter alteração a partir de 2029, onde vai reduzindo a alíquota do ICMS e do ISS e vai aumentando a alíquota do IBS e do IBS, perdão, do municipal e do estadual, certo? E aí o do municipal ainda também está sendo aprovado lá pelos artigos de lá. E o IS ele passa a ser, na verdade, cobrado já em 2027. Então é aquilo que a gente falou, 2026 é teste, 2020 passa a valer a vera, né? Como a gente fala aqui. Bom, sobre documentos fiscais, pessoal, o que a gente tem aqui para passar para vocês? Se vocês observarem, o ambiente de nota fiscal, produto, nota fiscal do consumidor, certo? Ele saiu em homologação, a base de homologação do ambiente, né? Ele ficou 29/10 a 29, lá em 29/10 ele foi liberado. A produção, eles liberaram em 10/11. E a obrigatoriedade em produção, em ambiente de produção, efetivamente, 5 de janeiro. Aí você vai dizer, pô, Bruno, então por que eles liberaram em 10/11? Porque quem quiser começar a enviar a nota fiscal de produto agora em dezembro, já está preparado o ambiente. Basta você configurar os tempos. Já vou mandar minhas tags de IBS e CBS lá para o governo. Tá? Porém, a nota fiscal de serviço é que está a bronca. Tá? Porque a nota fiscal de serviço, vocês observem que ainda está em previsão liberar o ambiente de homologação. E, gente, quando eu falo previsão de homologação, não é a Sênior, tá? É o governo. Então, o governo ainda não tem o ambiente dele. Então, está criando um cenário, vamos dizer assim, para as produtoras de software, para os desenvolvedores, uma instabilidade que o pessoal sabe já qual é o layout, óbvio, já está desenvolvido, mas não consegue fazer os testes, tá? Então, porque só sai em 1º/12. Os outros documentos também já foram aí, a tabela, depois vocês olham com calma aí, tá? Mas tem o CTE, o CTOS, a NFCOM, né? Então, tem uma série de documentos já existentes, que são os modelos 67, 62, 66, 63, 63. Já tem ambiente de produção, só que ainda não foi definida a obrigatoriedade. Então, observe que quem emite CTE não está obrigado ainda, não saiu ainda, né, a data de obrigatoriedade desses documentos para o governo. Tá? Então, obrigatoriedade, por enquanto, está para NFE, NFCE e NFSE. Tá? Bom, e aí vem novos documentos fiscais. Observem que a partir de datas que já estão previstas aqui, em alguns casos, vão começar a ter outros documentos fiscais, que é documento de aluguel de bens imóveis, que antigamente era uma fatura, vai passar a ser uma nota fiscal nacional, não é a nota fiscal nacional de serviço, é uma outra nota fiscal, né, nacional, usando o mesmo grau da nacional, mas um outro modelo de documento.
incorporação e alienação, passagens aéreas, água e saneamento, gás encanado, pedágio, instituição financeira, plano de saúde, prognóstico, BETs, então eles vão começar a tributar as BETs, consórcios e as SAFs, tá? Então, tudo isso ainda está ali, como foi colocado aqui, na expectativa do bom senso do governo. Mais detalhes vocês vão ver se vocês assistirem lá a palestra de ontem da SEM. Bom, para 2027, 26, perdão, para 2026, quais são as áreas afetadas da sua empresa? Se você observar, digamos que aqui são as áreas da empresa. Então, a gente sabe que em 2027, vendas começam a sofrer, compras, financeiro, estoque, controladoria começam a sofrer impacto, porque vocês vão começar a ter que analisar a carga tributária para poder fazer a composição do seu preço de produto, tá? Ou do seu serviço. Que aí entram os créditos, entram os débitos, você vai ter que fazer essa análise, tá? Por exemplo, se você hoje faz paga adiantamento, recebe um adiantamento de cliente, vai ser tributado no adiantamento, não mais na emissão da nota. Então, tudo isso muda para 2027. Mas 26, o que você tem que se preocupar? Cadastro. Teu foco para 2026, ou seja, para dezembro de 2025, para que 2026 você emita tuas notas, é cadastro. Certo? E isso aí o Leandro vai mostrar aí na prática daqui a pouquinho para vocês. Bom, agora vamos falar dos 5 passos para a adequação da reforma tributária. Pessoal, o primeiro passo do processo de adequação para a reforma tributária é a atualização do ambiente. Então, ou seja, vocês têm que atualizar para a versão 5.10.6, não é isso, Leandro? Me ajuda aí? Sempre troco. Tá 5.10.4. 5.10.4. 8.3 é a última, que já está com todos as NTs. E o RP e o EDOX a partir da 5.8.16.1 em diante. Já atende a reforma. Então, esse é o primeiro passo, gente. E quando a gente fala em ambiente de produção e homologação, é imponderável que vocês têm que ter um ambiente de homologação do EDOX. Ah, Bruno, eu tenho um ambiente de homologação do RP, porque sempre que eu atualizo a versão, eu faço as validações. Ok. Mas do EDOX, quase cliente nenhum tem. Por quê? Porque você não consegue homologar o EDOX, eu não conseguia quando era um ambiente, por exemplo, nota fiscal de serviço, você não tinha ambiente de homologação nas prefeituras. Então, você não conseguia homologar. Então, a maioria dos clientes não tinha um ambiente de homologação do EDOX. Você vai ter que ter. E aí você vai setar esse ambiente de homologação para o ambiente de homologação do governo e vai fazer seus testes, tá? Lembrando, para produto já está liberado, para serviço não tem ainda o ambiente de homologação do governo, tá? Mas você tem que já preparar o sistema, já tem que estar atualizado lá e tem que estar instalado. Não é porque, Bruno, eu só emito nota de serviço, então vou ficar esperando. Não espere. Não espere, porque você vai ver nos passos que você só vai estar impedido lá no 5º passo, porque do 1º ao 4º você não depende ainda do ambiente de homologação do governo, tá? Então você tem que fazer os 4 passos antes que chegue o 5º. Correto, Leandro? Falar alguma bobagem, Correto. Você pode me corrigir, tá? Então vamos lá. Então, a atualização do ambiente de produção e homologação é o teu primeiro passo. E isso aí me preocupa, tá? Porque a gente vê que muitos clientes ainda estão em processo de atualização, onde já deveriam ter terminado. Se eu pudesse dar uma data para vocês, o ideal era que todo mundo já tivesse atualizado até 1º do 12. Para que 1º do 12 a gente começasse a fazer os passos, tá? Mas tem cliente ainda que está em processo de atualização. Bom, o nosso segundo passo. Qual é o segundo passo, gente? É o que a gente chama de levantamento de informações. O que é o levantamento de informações, gente? É aquela história. Quais são as informações que nós precisamos para que eu possa me adequar para em 2026 eu estar emitindo minha nota? Então, eu vou dar aqui um guia, depois vocês vão receber isso aí. Por exemplo, quantas empresas vocês têm? Tá? Então, por exemplo, eu sou uma empresa XPTO, mas eu tenho 8 CNPJs. Nesses 8 CNPJs, em um deles eu tenho 7 filiais, ou seja, CNPJ raiz. Eu tenho 7 filiais, e cada uma emitindo nota de serviço em um município diferente. Precisa se saber quantos vocês têm. Por quê? A configuração, por exemplo, vocês sabem do EDOX, é por CNPJ e por filial. Então, isso é importante para você dimensionar o esforço da sua equipe. Segundo, eu emito nota fiscal de produto ou de serviço?
Se você emite nota fiscal de produto, o ambiente já é nacional há muito tempo. Mas se você emite nota fiscal de serviço, eu vou ter um slide aqui que eu vou explanar para vocês daqui a pouco. Além de não ter um ambiente de homologação, cada município pode estar indo para um lugar diferente. Eu vou explicar daqui a pouquinho, não vou detalhar agora. Então precisa também ter essa informação. Terceiro, que eu vou explicar, que eu já falei, então eu vou pular esse terceiro aqui. O quarto é o seguinte: você usa um template hoje padrão da Sênior ou usa um customizado? Isso é importante saber também. Por quê? Porque se você usa um customizado, as tags do CBS e do IBS para sair no DANF impresso vão ter que ser implementadas, porque quando a Sênior liberar o DANF padrão, beleza, já vai vir tudo, você atualizou a versão, está com o DANF padrão. Ah, mas aqui na empresa eu customizei o DANF. Vai ter que acionar a equipe de suporte ou de serviço, caso você não saiba mexer no DANF, para poder fazer essa operação. Tá? A primeira pergunta que eu fiz lá em cima, mas é uma pergunta também. Você já tem esse ambiente de homologação na sua empresa? E tem duas coisas que vocês têm que fazer fundamentais nessa etapa. Essas são as principais. Tá? Primeiro, é você analisar o famoso Seclastrib, né, que é o agrupador agora dos impostos, desses dois novos impostos, tá? E o NBS. Então, você precisa ter essas informações do Seclastrib e do NBS, onde a sua área fiscal vai ter que dizer, por exemplo, que o produto A é o Seclastrib X e o NBS Y. O seu produto B é o Seclastrib tal. E, ou seja, ele vai fazendo essa classificação. E o Seclastrib, o Leandro vai na prática vai falar mais sobre isso, ele é associado, inclusive, às vezes, à operação. Então, você pode ter um produto que para a operação A tem um Seclastrib e para a operação B tem outro. Você pode ter um produto A que para o Seclastrib, para um cliente é um e para outro cliente é outro, correto, Leandro? Então, tipo assim, isso está tudo preparado no sistema. Então, observe que é um processo que você vai ter que ter antes de meter a mão no sistema. Porque senão, se você, na hora que vai para o sistema para começar a fazer isso, aí para agora que eu vou falar com o contador para ver isso. Então, o ideal é fazer esse levantamento antes, tá? E executar o robô. Porque quando você atualiza a versão, existe um robô de diagnóstico que ele vai te dizer, o Leandro também vai mostrar na prática, ele vai te informar o que você precisa corrigir na sua base. Olha, falta CEP no município tal, né? Falta NCM no produto tal. Então, ele vai te informar essas coisas no robô. E por que você tem que levantar essa informação toda aí antes? Porque o terceiro passo que a gente orienta aqui, tá? O terceiro passo... antes de ir para o terceiro passo, perdão. Então, aqui a gente está falando um pouquinho novamente da reforma tributária a nível do artigo 62 lá da lei complementar. E o que acontece? O governo ele deu duas alternativas para as empresas, tá? Ou a prefeitura, o município, né? Ele vai emitir a nota fiscal usando o padrão nacional, certo? Ou ele tem o ou ali, né? Na hipótese de ter o emissor próprio, ele pode sim continuar usando o emissor próprio dele. Porém, ele é o responsável por mandar esse dado para o ambiente nacional. Então, para ficar mais entendido, opção A, contribuinte emite a nota fiscal, o XML, já no ambiente nacional, ele cai no emissor nacional e manda para o ambiente nacional. Então, tudo aqui na opção A é emissor nacional. Vou dar um exemplo de uma prefeitura que usa emissor nacional. Recife, correto, Leandro? Recife é nacional, não é isso? Isso, okay? Já iniciou. Pronto. Então, Recife é nacional. Então, o melhor dos mundos. O pessoal está lá, vai usar um padrão como é nota fiscal de produto. Porém, Salvador optou por usar um emissor próprio. Então, o que vai acontecer? O XML vai para a prefeitura recepciona o XML e manda para o ambiente nacional. Qual é o grande problema do segundo caso? Mas a nota fiscal de Salvador está funcionando e tal, mas vão entrar duas novas blocos, que eles chamam de grupos de tags, né? Então, esses grupos de tags que vão entrar, a Sênior precisa atualizar isso. E aí, para isso, já precisa ter ambiente de homologação, tudo aquilo que a gente conversou. Então, esse é o cenário. E para isso, gente, eu trouxe aqui rapidinho, para não deixar de apresentar para vocês, aqui que eu deixei separado já aqui numa outra guia. Vocês estão vendo essa tela minha? Naquele QR Code que está aqui, vocês vão entrar no portal do governo
que ele vai mostrar o monitoramento de adesão à nota fiscal de serviço. Então, se você clica aqui, ó, ele vai abrir uma consulta, e nesta consulta ele vai te dizer, certo? Todos os municípios que já estão aderindo, né, fazendo adesão ao ambiente nacional. Isso. E quando você Que clica já estão aqui, ó, ativos. ele mostra aqui, ó, adesão ao emissor nacional. Sim, é o azulzinho. Observe dos que já estão emitindo, 56% estão pelo nacional e 43% pelo próprio. Quando você clica aqui, ó, ele demonstra quem é que está pelo nacional. Então, Belo Horizonte, Curitiba, Recife, Porto Alegre, Florianópolis, Piracicaba, Betim, tá vendo? Ele vem pelo número populacional aqui. Você clica aqui, ele já mostra os que não tem. Brasília, Fortaleza, Campinas, Nova. Então, esse aqui já está pelo emissor próprio, tá? Comunicando com o nacional, ok? Então, esse link está ali, depois vocês podem olhar, escanear aqui o QR Code e dar uma olhadinha. Bom, e tem também esse aqui, depois vocês podem olhar, para olhar o calendário de liberação das prefeituras que a Sênia já está ciente que vai ser emissor próprio, tá? Então, qual é o recado, pessoal? Ah, eu emito nota, sei lá, em Ananindeua. Ananindeua, ele é próprio ou não é? Pode ir pelo emissor ali que eu mostrei, pela página, tá? Mas a gente até recomenda, se não encontrar ele na página, liga para a prefeitura. Por que ele tem que ligar? Porque vocês têm o contato próximo com o município. Então, você liga e pergunta, e aí? Ananindeua está indo para o próprio ou para o nacional? Está indo para o nacional. Pronto, beleza, não tem que se preocupar. Está indo para o próprio. Tem que pedir a ele já o layout, fazer solicitação de layout, abrir um chamado aqui na União Tech para a gente encaminhar para a Sênio para iniciar o processo de homologação. Ok? Bom, voltando para os passos, a gente estava ali só para relembrar no segundo passo. Qual é o grande e o terceiro passo? É definir um plano de adequação, pessoal. Ô, Bruno, o que o plano de adequação tem a ver com a reforma tributária? Lembra que a gente falou que você só tem agora, se a gente contar que hoje é quinta, amanhã já é sexta, você tem aí um dia mais 30 do mês que vem, você vai tirar Natal, Ano Novo, sábados, domingos, ou seja, você tem muito pouco tempo para fazer a sua adequação. Então, nada melhor do que você definir quem vai fazer o quê, quando e como. Um planinho de ação, certo? E para fazer esse plano de ação, lembra que vocês vão precisar ter lá em cima feito o levantamento. Quantas filiais você tem, né? Se meu município já está liberado, não está, tudo aquilo impacta seu plano de ação. Então, entrar em contato com as prefeituras faz parte do plano de ação, certo? Então, a gente orienta isso, porque isso é a boa prática, para você entender, porque pode ser que você faça como o Elton colocou lá no início. Você tenta fazer esse plano de ação para executar sozinho. Você pode chegar e dizer, não vou conseguir. Vou precisar. Isso vira o quê? Argumento para vocês, dentro da empresa, apresentarem para a diretoria e dizer, olha, se eu for fazer sozinho, eu não emito nota em 1º de janeiro. Vou precisar de apoio. Ok? Quarto passo. Ajustar as configurações e tratar inconsistências. Tá? Então, nesse quarto passo aqui é onde você começa a fazer o quê? Atualizar suas configurações, que é o que o Leandro vai mostrar daqui a pouco, que importar o Seclastrib, importar o NBS, fazer o cadastro dos impostos do CBS e do IBS, né? Ajustar os cadastros que o robô já te indicou, né? Executar depois novamente a rotina de verificação de dados, que é o robô, né? Que orienta as correções, e tratar as correções. Tá? Então, esse quarto passo, a gente podia chamar de que é onde você vai configurar e escanear a informação dentro do sistema. Certo? E o quinto passo é onde vai ser feita a simulação no ambiente de produção restrita do governo, integrando nota fiscal. Então, é aquela história, reiterando, Bruno, produto já está liberado. Então, pode ser que tenha alguém aqui que diga, eu já fiz os 4 passos primeiro, eu já configurei tudo, já está tudo aqui, eu só estou faltando fazer o teste. Tem seu ambiente de homologação de docs? Tem. Já está configurado? Tá. Pronto. Pode emitir a nota para o governo, para o ambiente de homologação, né, ou produção restrita, como eles chamam, e testa. Bruno, eu já fiz tudo, eu sou da área de serviço, já fiz tudo. E aí, posso executar o 5º passo? Não. Infelizmente não, porque o governo não liberou ainda o ambiente de produção restrita ou homologação para a nota fiscal de serviço. Correto, Leandro? Falei bobagem? Tá corretíssimo. Pronto. Falou tudo bem.
Pronto. Então, pessoal, esses são os 5 passos, tá? A gente no final vai, na hora do pacote de serviço, eu vou fazer novamente um overview deles, tá? Até para vocês entenderem onde a gente pode ajudar vocês, né? E costurar esse processo. E agora, o grande momento, que é onde vocês acham que estão mais ansiosos, apesar que aquela parte é extremamente importante, que é onde o Leandro vai assumir agora aí o processo para mostrar a vocês. Pode compartilhar sua tela, Leandro, e fique à vontade. Boa sorte. Bom dia. Sei que é um momento de muita novidade para todos, né? Então, é nota nacional, é reforma tributária, mas nós estamos aqui para ajudar vocês. E com esse planejamento para entrar em janeiro, se fizer todos os passos, seguirem, em janeiro vai seguir tranquilo as emissões. Então, é, vou dividir um pouco aqui, né, sobre a questão de nota de produto e serviço, para poder facilitar o entendimento. A gente tem os novos códigos, novas informações, nomenclaturas que, que não eram comuns no nosso dia a dia, como o NBS, como os novos impostos, CBS, IBS, o C-Class-Trib. Então, primeira coisa a se fazer, né, como foi falado anteriormente, atualizar as versões, deixar as versões atualizadas para que possa importar o NBS, possa importar o C-Class-Trib, e é importantíssimo você ter uma base de homologação. Por quê? Porque você vai fazer todos os cálculos e parametrizações se antecipando à novidade que você poderia fazer já em produção. Então você vai configurar o ambiente, deixar ele todo prontinho, validou, testou, fica tranquilo. Por quê? Porque na produção você já fez esse trabalho em homologação anteriormente. Então, esse Secrastrib precisa ser importado inicialmente se você tiver na versão 5, 10, 4, a partir da 64, ele já está disponível. A versão que já atende todas as NTs, né, é a 5, 10, 4, 8, 3. Então, para importar o Seclastrib, né, esse carinha aqui, a gente tem novos menus aqui na aba de cadastro, tem chamado CBS e NBS. Aí todas as novidades estão aqui, ó, onde a gente tem a situação e classificação tributária, que é essa telinha aqui, que a gente vai importar, o que fica disponível em nossa base, tá? A importação da reforma tributária. E esses carinhas estão aqui, esse Secrastrib, ó, relacionado com cada código de referência. Então, por isso que é importante aquele levantamento inicial. Então, você saber qual operação eu vou utilizar dentro da minha empresa para deixar tudo já alinhado para quando for fazer os cadastros, na tela que eu vou mostrar para vocês aqui, montar a regra de como vocês vão realizar esse cadastro. Então, ao importar o Secrastrib, né, você vai ter ele na sua base e vai poder aplicar a sua regra. Essa regra é que vai definir a operação dentro da empresa. Então, esse Seclastrib, eu vou poder associar ao meu CFOP, ao NBS, que eu vou mostrar a importação para vocês, para um caso de serviço, ao NCM, e também posso ter as exceções, que são as aplicações que eu posso definir. Olha, esse cliente aqui específico, por alguma determinada situação, ele vai ter uma exceção específica. Para isso, cadastra-se a aplicação e associo nos casos que vocês vão ver depois dentro da documentação, ao cliente, ao produto, e associo essa aplicação ao ciclastible específico, tá bom? Então, basicamente, eu cadastrei, para o nosso caso aqui, é o CFOP, para que possa gerar a nossa nota e gerar os cálculos corretos. Então, isso quer dizer isso. Quando eu associei ao CFOP, ao emitir minha nota, a informação dos impostos que foram cadastrados, né? Porque quando a gente importa o C-Class Trib, toda aquela parte da reforma tributária,
ele também importa novos impostos. Então, que você vai olhar, "Oxe, esses impostos aqui que eu não cadastrei, sim, esses impostos foram importados nessa nova versão, quando você importou o JSON da reforma tributária. Então, esses novos impostos vão fazer com que o cálculo da nota seja geradas as informações do INBS, do CBS e do IBS, tá bom? Então, depois que eu realizei esse cadastro, tá? Para minha nota de produto, eu vou gerar minha nota, já está associado o CFLP, e vamos gerar a minha nota fiscal de mercado, gestão de faturamento, nota fiscal de saída. Eu vou digitar uma nota manual que já está para agilizar para vocês. Então, veja, eu só informei meu CFLP, tá? Informei lá no cadastro de filial que eu já estou utilizando esse parâmetro e o cálculo seja executado, né? Que eu preciso estar informando essa informação lá na minha filial, quando é a vigência, né? Se já inicia para a base de homologação, você vai dizer que o cálculo já inicia a partir do momento que você for fazer os testes. Na produção, se você já migrar, já em produção eu já quero gerar, então você vai definir na filial esse cálculo. E com isso, você vai definir que ele já pode gerar o cálculo do CBS e IBS. Observe a nota que está aqui. Informei apenas um produto, tá? E a gente vai poder observar que não mudou nada na sua tela. O lançamento é o mesmo, segue os mesmos padrões que vocês já fizeram antes, já é o dia a dia de vocês. E quando vocês geram a nota, vão perceber aqui no botão Cálculos que nós temos uma novidade aqui chamada CBS e IBS, que aqui ele traz a informação para a gente, tá? Por quê? Porque já foi previamente configurado para gerar essa informação. Então, depois que eu lanço minha nota, essa informação vai ser gerada em novas tags dentro do meu eDocs, vai gerar o XML. A gente não vai conseguir autorizar essa nota porque essa é uma base de demonstração, teria que ser uma base com certificado digital, tudo isso definido para poder fazer isso. Mas vocês vão poder acompanhar essa geração. Então, ao fechar a minha nota, vai ser gerado um XML. Quero sim, quero gerar meu XML, ok. Ó, importantíssimo aqui que o sistema já faz, tá? Eu vou mostrar para vocês. Deixei aqui prontinho, por quê? Porque algo que eu quero mostrar daqui a pouco para vocês na questão do CEP. O CEP no robô, vou mostrar para vocês algumas consistências que o sistema vai fazer. Uma das primeiras aqui já foi o CEP que está sem código RAIS, que o sistema já vai verificar junto com o robô. Eu vou só ajustar ele aqui para vocês verificarem que a nota vai poder ser gerada corretamente, tá? Leandro, Sim, rapidinho. Observem o quão é importante, e Leandro fez isso proposital, tá, gente? Observe o quão é importante seguir os passos. Leandro fez aqui como geralmente 90% das pessoas trabalham, né? Tipo, isso. vai fazendo, vai apresentando erro, eu vou lá e corrijo, vou lá e corrijo, vou lá e corrijo. Só que aí você vai passar a vida corrigindo. Né? Você vai entrar Perfeito. o ano corrigindo. E vai travar a sua operação de faturamento. E foi proposital, tá, gente? Não pense, pô, o Leandro esqueceu. Não, a gente Não, foi combinado, né? Então, assim, ele... Só não foi combinado para interromper ele. Ele fez o processo e observe que agora ele está indo fazer a correção. Gente, vai parar a sua operação. Imagina quem me 300 isso. notas. Vai ficar Ah, não, deu parando um o tempo erro. todo. Deu outro. Deu outro. Então, é importante seguir o passo, tá? Segue, Leandro. Desculpa aí. Perfeito. Aí, o seguinte, né? Vou voltar aqui na minha nota, vou gerar ela, né? Porque eu já fechei minha nota, só que na hora de emitir, eu não tinha ajustado a informação. Então, vamos emitir minha nota aqui, tá? Porque
Agora o sistema vai permitir que eu gere minha nota. Agora sim, agora eu corrigi, o sistema gerou. Aí eu vou voltar para daqui a pouco para vocês para mostrar. Pronto, aí aqui gerou minha nota, gerada agora, né? 9,46. E aqui o que é que tem de novidade? Olha, gente, as nossas tagzinhas aqui já foram geradas, tá? Informação tudo aqui, ó, do IBS, NBS, que o governo, o novo ambiente vai exigir para vocês. Mas, poxa, Leandro, eu preciso estar na hora da nota, é, parando para voltar para corrigir. É para isso que tem um robô. O robô, gente, está disponível, gratuito na base de vocês. Então, executem o robô, façam essa análise, porque isso aqui vai economizar muito tempo, principalmente no dia a dia. Mas você tem 100 notas para faturar e está corrigindo o erro. Então, o robô, para vocês, já está disponível gratuitamente, né, na base de vocês, desde que vocês estejam numa versão atualizada. Fiquem recursos, implementações, diagnóstico de ambiente. Vamos executar. Aí aqui, ó, ele já está aqui aberto, porque vou logar nele aqui, tá? Vou logar no meu robô de ambiente, formando meu usuário e senha. E ele abriu o robô aqui para mim, tá? Eu já tinha executado antes, só para mostrar para vocês. Então, o robô, quando você for executar, tem que abrir o modelo 7, que é o modelo da reforma tributária, tá bom? Beleza? Então, quando você abrir esse robô, ele vai trazer para vocês aqui o que você quer analisar. Então, sugestão: executa um mês para ir mais rápido, né? Aqui você pode definir qual a empresa, a filial, o mês que você quer gerar. Você pode gerar o ano todo, mas a questão de análise, para ficar mais ágil, né? Vai É, gerando mês a mês para e aí, poder. Pode falar, Bruno, fica à vontade. e aí, mais um detalhe, pessoal. Observe, lembra que eu disse que a gente tem que ter lá no levantamento das informações quantas empresas a gente tem? O robô ele executa por empresa por quê? Porque ele vai ver a amostra de dados daquela empresa. Então, se você tem 10 empresas, você tem que exponencializar esse número aí vezes 10, o tempo que você vai fazer vezes 10, tá bom? Perfeito. Aí aqui eu escolhi, ó, filial empresa, o período que eu quero. Observe que todos os assinalamentos referentes a cadastros estão marcados, referente a relatores. Eu vou executar como minha barra, ela está com pouco movimento, vai ser rapidinho, né? Só mais um detalhe também, Leandro, mostra aquela situação que para 2026 o que é preciso o pessoal olhar, tá? Esse robô ele está Isso, avaliando já para frente, tá? Tem itens aí que você não vai precisar olhar para 2026, como, por exemplo, regras, relatórios e customizações. Ele não vai afetar 2026, ele vai afetar perfeito. 2027, que é quando vocês começam a ter que tirar PIS e COFINS e esses outros impostos, tá? Isso, porque assim, o robô ele já está visualizando lá na frente. Então, por quê? Porque vocês vão entrar em 2026 atendendo essa necessidade inicial da informação do CBS e IBS, porém o robô já está preparado que ao longo de 2026 você vá se adaptando. Então, essa parte referente a relatórios, regras que envolve cálculos que podem impactar, esse aqui pode ser analisado no segundo momento. Então, pode ter regra que tem impacto na geração da nota, né? Então, essas análises aqui podem ser feitas no segundo momento. Inicialmente, verificar toda essa parte cadastral. Observe que aqui eu estou verificando aqui como relacionar o INCM no produto. Então, ele vai trazer aqui para mim uma relação de produtos que estão sem NCM, ó. Já coloquei aqui que está sem NCM, tá vendo? Eu vou mostrar como corrigir para vocês. A mesma coisa NBS. NBS é novidade, então os serviços ainda não estão em NBS, né? Então, quando vocês começarem a importar, eu vou mostrar como importar o NBS para vocês também, a associar corretamente cada serviço ao seu NBS. Observe aqui a relação de CEP que está sem informação do código RAIS. Aquele erro que eu provoquei lá no início está dentro dessa relação aqui, ó. Então,
Antes de vocês gerarem a nota e ter o problema, o sistema já mostra aqui a relação para vocês. Então, ó, pessoal, faz esse trabalho de a manutenção na base, deixa tudo organizado, cadastrado. Por quê? Porque quando vocês forem fazer os testes, as gerações, vocês já vão poder ganhar tempo, né? Não vai perder tempo tendo que voltar para o cadastro. Então, vou aqui rapidinho para mostrar para vocês esse caso do produto aqui que está sem NCM. Veja como é rapidinho. Então, o produto que ele me falou aqui é o produto aqui 1101. Então, ele está sem o NCM. Eu vou escolher um NCM para ele, tá? Vou associar, ajustei, ok. Está ajustado aqui o meu NCM. Vou rodar novamente o robô para ver se ele vai novamente falar que está errado. Eu vou executar, verificar se existem outros produtos que estão com algum problema do NCM. Um outro detalhe, eu deixei tudo marcado aqui, mas vocês podem desmarcar e deixar marcado só a aba superior aqui com esses itens. Ó, tá vendo aqui que não tem nenhum produto aqui sem NCM. Por quê? Porque eu já fiz a correção do cadastro. Então, quando vocês forem gerar, vocês podem deixar marcado, né? Para esse primeiro momento, só essa parte aqui para ficar mais rápido na sua geração. Veja como foi rápido. Cheguei, ajustei rapidinho para vocês. Então, gente, é importante fazer esse levantamento, fazer rodar o robô, fazer essa correção. Por quê? Porque tem muitas consistências que antes vocês, por exemplo, para quem vai fazer serviço principalmente também. Tem algumas consistências que antes o ambiente nacional da prefeitura não consistia, e essa prefeitura, para mandar para o ambiente nacional, o próprio ambiente nacional faz essa exigência. Então, a gente fez aqui, veja, rapidinho, configurou, importou o NBS, o C-Class perdão, a gente associou que tem uma regra de ligação, eu já defini aqui, mas aqui vocês vão fazer aquele levantamento e ver cada caso. Esse caso aqui é por NCM, esse caso aqui é por um código de aplicação, e deixar tudo relacionado para poder fazer esse cadastro. Trabalhando de vocês. Beleza? Fez isso aqui, ó, o NBS. O NBS, ele foi apresentado aqui por quê? Porque o serviço ele não está com nenhum código relacionado. Então, eu tenho que fazer a minha importação, tá? Importar os códigos NBS, e eles já estão aqui importados, e associar no cadastro do serviço. Beleza? Então, aí, resolvendo essa parte, você já vai evitar bastante erro. Uma observação importante para vocês, olha, a parte de emissão da reforma tributária, a gente tem para produto e serviço a questão do CBS e do IBS. Para serviço, a gente tem uma novidade, que é o ambiente nacional. Então, existem novos códigos que não eram enviados. Por exemplo, Código de Tributação Nacional, é, além do código RAS do CEP, o ambiente nacional está verificando também se o CEP existe dentro do cadastro nacional. Então, são informações que vocês precisam estar organizando na base de vocês, para que vocês possam, quando virar 2026, e até algumas que já viraram, no caso de Recife, dependendo do regime, ele já iniciou agora em novembro. Também Porto Alegre, para todos os regimes, já iniciou. Belo Horizonte está para iniciar é, em dezembro agora, no ambiente nacional, né, mesmo sem enviar as tags ainda. Eles vão enviar tags a partir de janeiro. Então, é muito importante vocês fazerem esse trabalho. Por isso que é importante você ter uma base de homologação. Instala uma base de homologação, instala um edox de homologação só para fazer esses testes. E aí, depois que vocês configurarem, deixar tudo configurado, fazer todos os relacionamentos, deixar a regra pronta, você pode exportar e gravar lá na produção e fazer os testes e deixar a produção pronta para poder emitir. E aqueles clientes que têm a flexibilidade, já começar a fazer até alguns testes esse ano. E um ponto importante, tá? Alguns fornecedores já estão trabalhando com essas tags. Isso quer dizer que o seu edox, ele não está recebendo. Se o seu não tiver atualizado, ele não está preparado para essas tags. Então,
vai receber da Cefaz, vai ficar lá assim, cadê as tags? Então é importante, mesmo que vocês ainda não estejam configurando, já deixe atualizada a produção para poder receber dos fornecedores que já estão utilizando essas informações na produção, tá certo? Eu volto aqui para Bruno seguir. Espero ter ajudado vocês aí desmem- nesse desmembrar essas novidades aí. Pode contar com a gente que vai dar certo. É só fazer o trabalho certinho, se preparar e em janeiro você vai iniciar o ano sem dor de cabeça. Muito obrigado, Leandro. Parabéns. Isso aí. Então, pessoal, vocês viram aí, né? Como é que as coisas vão caminhar a partir de agora aí, o que precisa ser feito. É um bicho de sete cabeças? Não. Mas precisa ser feito, né? E eu costumo dizer que os 2 pontos de atenção nesse processo todo, né? Para todo cliente que me pergunta, Bruno, onde é que eu preciso me preocupar? Tem 2 pontos de atenção, tá? Primeiro, estar atualizado. Ponto. Estar atualizado por isso que ele é o primeiro passo. Não vai para lugar nenhum se você não tiver atualizado, certo? Passo 2 é sentar com a contabilidade, com a área fiscal e já entender como a sua empresa vai funcionar, entendeu? Seu serviço, qual é o Seclastrib, qual é o NBS, seu produto, qual é o Seclastrib, é por NCM, é por operação, isso tem que ser feito logo, gente, porque o que a gente teve de experiência com alguns clientes que já começaram? Quando chegava nessa etapa, o pessoal olhava e dizia, sim, eu boto o que, Leandro, aqui? Ele, não sei, isso aí é uma operação que o teu fiscal tem que dizer, tá? Então, só para a gente entender muito bem, por isso tem aquele passo 2 lá, tá? E aí vamos para os pacotes de serviço, pessoal. Então, a gente montou aqui Vou botar tudo aqui, né? Vamos por aqui. Sim. Então, a gente montou aqui um pacote de serviço, certo? Que basicamente, onde nós temos o primeiro passo ali, que é a atualização do ambiente, vocês lembram? Então, lá, aquele primeiro passo, onde a gente instala o ambiente de homologação, configura docs e tal, e tudo isso, ele é o passo 1. Então, ele custa R$ 1.260, né? Ah, Bruno, eu já fiz essa etapa. Pronto, beleza? Ótimo. Ah, não fiz ainda, preciso fazer e não sei fazer. Nós temos aqui o pacote para apoiar você. Levantar as informações. Como assim, Bruno? Vocês podem ajudar a gente a levantar informação? Sim, orientar, sentar, conversar, tirar dúvidas sobre o processo ali inicial, executar o robô com vocês e tal. R$ 420, tá? E nesse caso, qual é o pré-requisito do passo 2, gente? É o 1. Eles são passos, tá? Não vou conseguir pular, não vou conseguir ir para os 5 sem passar no 1, entendeu? Então, independente de quem vai executar cada passo, ele precisa ser feito. O passo 3 é definir o plano de ação. Pô, você consegue ajudar a gente a definir um plano de ação? Conseguindo. Pode botar coordenador de serviço, coordenador de projeto, para sentar com vocês e montar, né, junto com a nossa equipe, um plano de ação para que vocês prossigam. Ah, não, isso aqui eu vou fazer interno. Sem problema também, mas vocês viram que é importante ser feito. Porque se a gente não monta aquele velho ditado, se eu não sei para onde eu quero ir, não defino uma rota, eu não vou chegar no meu objetivo. A gente vai ficar fazendo e vamos ver se, pela sorte, a gente consegue emitir nota em janeiro. Tá? O passo 4, que é configurações e inconsistências, que é justamente o que o Leandro focou ali e mostrou, né? Que é a importação do Seclastrib, do NBS, a configuração, né? A execução do robô, a orientação nas correções, né? Então, ele tem ali o valor de R$ 1.680. E a etapa de validação de notas, né? R$ 840 é o quinto passo, tá? Lembrando que todos esses valores eles estão baseados, né, um escopo para uma empresa, uma filial e 6 tipos de documento, certo? Então, esse é o processo aí dos pacotes de serviço que a gente pode orientar. E como eu falei, Bruno, eu já fiz o passo 1, 2 e 3, eu quero só o 4 e o 5, sem problema. Bruno, eu quero só o 4, o 5 eu consigo aqui fazer sozinho, porque eu sei emitir nota, se o ambiente aqui estiver preparado, né? E vocês configurarem comigo, eu faço só o 5. É aquela história, não tem problema. Mas
O que a gente coloca é: estamos aqui para apoiar vocês nos 5 passos. E se você me perguntasse assim, qual passo aí que é desnecessário? Nenhum deles. Todos os passos são necessários. Por isso que a gente disse, isso aqui a gente fez baseado numa experiência que fazer com um ou dois clientes que foram fazendo, e foi vendo ele fazendo de uma forma aleatória, de opa, peraí, isso aqui vai dar problema, a gente sentou aqui internamente, discutiu, e a gente começou a dizer, não, tem que ter, como o Elton falou, um roadmap, um Waze, né? Ou seja, se eu quero chegar aqui lá em 1º de janeiro ou 5 de janeiro emitindo nota, lembrando que a partir de 5 de janeiro, quem não tiver preparado não vai conseguir faturar, né? Então, para eu estar faturando em 5 de janeiro, eu preciso fazer esses 5 passos aí. Ok? Alessandra, vamos para as dúvidas, né? E aí eu já vi que tem algumas. Deixa eu ir aqui para perguntas e respostas. Deixa eu ir aqui para perguntas e respostas para começar a responder. Todo mundo botou no perguntas e respostas ou tem no chat, no meio do chat também? Está no meio do chat. Yeah. Então, vamos para o chat. Você sabe aí, você mapeou? Luciana, lá no comecinho, perguntou se serão 2 contas contábeis para o IBS. O Leandro mostrou ali, ele pode também nos ajudar, mas o IBS, ele separa no municipal e no estadual, tá? Para 2026, não é obrigatório você fazer a apuração, né, fiscal, mas já tem alguns contadores dizendo que vão contabilizar, certo? Ali em contas transitórias, só para já fazer um acompanhamento. Porque se você não vai ser cobrado, você não pode registrar ou se você não vai pagar, você não pode registrar como despesa, tá? Então, aí vai de contador a contador. Se você vai contabilizar ou não vai contabilizar. É obrigatório contabilizar? Não, porque ela ainda não é um fato gerador de pagamento. Mas tem contador que diz que vai já operar em contas transitórias para poder ficar ali de olho em como vai se comportar isso, tá? Eu não te digo se sim que não, porque aí é realmente uma decisão da empresa. O Arthur perguntou se é preciso contabilizar o CBS e o IBS em 2026. Acabei de responder essa aí, aquela história. E vai. Não é obrigatório, porque você não vai ter o fato gerador. Ana Flávia está perguntando: o robô eu faço quando já tivermos parametrizado no sistema para emissão ou posso ir antecipando para ver essas questões de CEP e INCM? Boa pergunta, Ana Flávia. Vamos lá. Se você observar quando a gente passou ali pelos 5 passos, no primeiro passo é a atualização. O segundo passo é o processo de levantamento. Não sei se você recorda disso lá, que tem que executar o robô. Por quê? Quando você executar o robô, ele vai dar justamente essas coisas, do NCM, do CEP, né, que o nosso amigo Leandro mostrou ali. Então, e vai mostrar também que você não tem NBS cadastrado no produto, mas óbvio, porque você ainda não configurou. Esse você vai ignorar, mas você já pode tratar CEP, já vai ter as informações para fazer seu planejamento de CEP e de NCM, que são as coisas que não vão ser impactadas agora pela reforma, mas já deveriam estar configuradas, tá? Porque teoricamente você não deveria ter produto sem NCM. Tá? Então, sim, você já pode, assim que tiver atualizada a versão, você já pode executar o robô, principalmente para esses 2 pontos. Você viu que o Leandro mostrou ali que você marca, né? Então, se você lê ali, ele mostra. Isso aqui é NCM, isso é CEP. Você vai marcando, executa o robô só daqueles itens, já vai ter um diagnóstico. Certo. A Luzenilde pergunta: quem já tem o SAPs, o RP da Sênior, só terá essa parametrização se pegar o pacote? Não, Lucineide. O que acontece? Lucineide, né? Desculpe. Você pode fazer sozinho. Você pode ir lá e fazer sozinho as parametrizações. Ali é um pacote de serviço que a gente vai auxiliar vocês. Ah, mas eu quero pegar a documentação, que existe a documentação da Sênior, e quero eu fazer por conta própria e seguir. Ok? Pode. A única coisa que você não pode deixar de fazer, Lucineide, é os 5 passos. Tá? Os 5 passos, gente, tem um pacote de serviço para apoiar vocês em cada um dos passos. Mas
não é porque tem os 5 passos, você tem que comprar os 5 pacotes, mas você tem que fazer os 5 passos, mesmo que seja você internamente. Por que eu estou dizendo isso? Porque se você não planejar, aí você vai pegar e vai executar o robô, né? Como a pergunta que foi feita ali pela Ana Flávia, vai ter um monte de problema, você vai, tá, depois eu faço. Ah, tá, depois eu faço. Aí vai dar ali na semana, lembra quando, não sei nem se ainda existe isso, mas na semana que enviava, todo mundo enviava seus impostos de renda em cima da hora que travava o ambiente do governo. Então, tipo assim, o que eu estou falando? Se todo mundo chegar ali na véspera da emissão e começar a querer tirar dúvida, imagine quantos chamados teremos para auxiliar vocês, seja em serviço ou em suporte. Pode ser que vocês queiram serviço já lá no finalzinho do ano e os consultores já estejam alocados. Então, por isso que a gente fala que o planejamento precede tudo. Então, faz o passo 1, faz o passo 2 e segue. Certo. Cláudio pergunta assim: no setor de saneamento, trabalhamos com retificação de contas, onde os valores, água, esgoto, serviços da conta poderá diminuir ou aumentar em um processo de retificação. Na maioria das vezes é para reduzir. E como fica essa dinâmica de uma conta que foi retificada, onde a original já emitiu a nota fiscal? Cláudio, vou ficar te devendo essa resposta. Então, não, depois eu preciso, faça até o seguinte depois, manda isso aqui com mais detalhes para a gente pesquisar e poder te dar um retorno. Beleza. Manuel comenta: observei que o robô, na maioria dos erros, está relacionado ao código da RAIS. Como essa informação é padronizada por cidade e CEP, existe no sistema algum processo automatizado para realizar essa atualização? Manuel, pronto não, tá? A gente até quando estava estudando isso pensou em pegar um dado governamental e criar algum artefato para poder até botar também dentro dos pacotes de serviços, mas tecnicamente é possível. Então não foi ainda, a gente aqui ainda não avaliou. Tá? O Patrício pergunta: como se comporta o código C-Class-Trib nas movimentações de compra e venda? Exemplo, um produto que tem um incentivo de redução de alíquota na venda, na compra, utiliza o mesmo? Aí eu vou pedir a tua ajuda, Leandro. Isso aí é aquele passo que a gente tem que primeiro levantar, né, inicialmente, como vai ser o comportamento da operação. Porque depois que eu definir qual é o comportamento da operação, eu vou utilizar, associar a se vai ser o CFOP ou o NCM, e aí eu vou definindo como vai ser o cálculo dentro do sistema, né? Aí aquele passozinho de levantamento inicial, ó. Qual é a minha operação? É essa. Aí pronto. Então, dentro dessa operação aqui, o Ciclastrib, lá dentro do Ciclastrib, ele tem dizendo se aí vai ter redução, o que é que não tem. Então, primeiro esse trabalhozinho do levantamento, se eu associar lá do cadastro, no cálculo da nota, vai sair correto. Bom, Ok. o Jorge, só ler aqui uma consideração que o Jorge fez, que acho que é pertinente à dúvida que o colega tirou lá em cima e faz sentido o que ele está respondendo. Tá? Ele está botando, pessoal, vai ter que emitir nota de débito e crédito para acertar valores de notas emitidas, e isto que entendi. Perfeito, Jorge, é isso mesmo. Se ali a pergunta foi em cima disso, de ajustes de notas que foram emitidas de uma forma, né, com algum tipo de erro, vai existir esse tipo de documento, né, esse novo tipo de documento, para você fazer os ajustes de débito e crédito. Perfeito, é isso aí. Aproveitando, né? Para quem tipo, esse tipo de documento, se você utiliza você tem a licença do eDocs, múltiplos documentos, então não precisa adquirir licença, não. Ele vai entrar dentro dos múltiplos documentos, que já vai ser contado a partir dali, daquela licença, né? Pronto. Luciano perguntou: o robô e simulador que virá posteriormente são do governo ou foi desenvolvido por vocês? Pronto. São duas coisas, tá, Luciano? O robô de diagnóstico é esse que o Leandro informou, mostrou aí, foi desenvolvido pela Sênior, né? Nós, e já está liberado para quem tem a versão dentro acima, né, do que o Leandro colocou lá no início da apresentação. O simulador é
um outro processo e ele vai ser importante para 2026, certo? Durante 2026, perdão, que vai atingir 2027. Que o que o simulador ele basicamente faz em poucas palavras? Ele vai analisar com base no cenário passado seu, ele vai te demonstrar como ficará o seu futuro dentro dessa nova perspectiva dos novos impostos, tá? Isso também é um robô, é um simulador que é também desenvolvido pela CEM. Mas a nossa orientação desculpa, tá? É só para eu fazer. A nossa orientação é um passo de cada vez. Vamos primeiro conseguir cumprir a obrigatoriedade de 2026, depois vamos começar a falar de 2027. A gente vai ter eventos sobre isso no ano que vem. Continuando aqui, Luciana pergunta: a nota fiscal para exportação também terá as alíquotas de testes? Sim, né, Leandro? Sabe dizer isso, Leandro? Eu acredito que sim. Qualquer documento, é o documento. Tá? É documento, é porque ele olha o tipo de documento, se é tipo a 55, né, de produto, se é de serviço, né? Então ele vai olhar o tipo de documento, né, a espécie de documento para poder exigir ou não as tags. Ranieri Ranieri. pergunta: temos imunidade, ICMS, PIS e COFINS, alíquota zero. Nesse caso, seremos obrigados a transmitir com essa nova tag? A melhor pessoa para você fazer essa pergunta é o pessoal tributário da tua empresa, que, na minha visão, sim, é como o Leandro falou. Até porque você vai emitir com uma alíquota chumbada, né? Ele vai ter 0,1 e 0,9, né? 0,01 e Isso. 0,09, que dá ali o Deve para ter poder um testar. teclachebe específico para essa situação, tem que analisar com ele. Aí tem que dar uma conversada com o tributo. Outra coisa, o sistema que emite as notas fiscais não é o Sapiens, apenas integramos via regra. Peraí, outra coisa, o sistema que emite as notas não é o Sapiens, apenas integramos via regra. Nesse caso, no Sapiens não teríamos que fazer nada. Você integra via regra para o eDocs ou para o RP XT, né, para o Sapiens? Se você integra via regra para o RP XT, você vai ter que sim fazer coisas no RP, porque, veja bem, se você emite a nota por outro software, certo? Mas ele passa pelo RP para ir para o eDocs, o RP tem que estar compatível para ir para o eDocs, porque quem manda para o eDocs é o RP. Agora, se você monta o XML, certo? Integra direto para o eDocs, joga lá na pasta do eDocs e o eDocs transmite, aí beleza, aí no RP da gente você não precisa fazer nada. É bom depois você procurar a gente para conversar esse caso mais específico, tá, Ranieri? Paloma comenta aqui: com as automações previstas, a Sênior vai permitir utilizar as APIs ou a automatização vai ser através apenas desse robô? Não, o robô é para diagnóstico, API, Web Service. Se você gera uma integração via Web Service, usando os API, a consistência padrão do sistema, então se você parametrizar o sistema, automaticamente os cálculos devem sair corretamente. Ela está botando aqui o seguinte, foi ela que botou logo embaixo, o produto que temos é o Sapiens eDocs. Então, acho que se ela só tem o eDocs, e é o que eu estava explicando a Ranieri, se ela só tem o eDocs e manda direto para o eDocs e o eDocs manda para o eDocs via API e o eDocs manda para o governo, então realmente aí você só precisa mexer no seu sistema que manda para o eDocs. Porque o eDocs ele é o sistema de mensageria, né? Então, ele só é uma mensageria. Isso. Paloma e Ranieri são da mesma empresa, só para eu entender, se são dois cenários parecidos ou se é a mesma? Não. Não. Bom, vamos falar um pouquinho da nossa pesquisa e do nosso sorteio antes de voltar para uma outra pergunta. Vamos lá. Vamos lá, deixa eu compartilhar. Antes de compartilhar, eu queria falar um pouquinho dos nossos brindes aí. Passa um pouquinho o slide aí, Bruno, por favor. Nós faremos o sorteio de 5 kits, uma sacola Uniontech, mousepad, um Moleskine e um kit de canetas, certo?
Muito bacana esse kit. Vamos voltar aqui então. Deixa eu só compartilhar minha tela. Eu quero mostrar para vocês. Valdeci é uma pessoa de muita sorte que está presente, é um cliente aqui nosso, já foi colaborador, e ele tem uma sorte tão grande que quase todos os sorteios esse menino ganha. Vamos falar um pouquinho do nosso sorteio. O nosso sorteio é baseado aqui no nosso Instagram. Então, todas as pessoas que fizerem algum comentário aqui estão concorrendo a esse kit, a um desses kits que eu mostrei agora, certo? Então, acessem, eu já coloquei no chat, vou colocar de novo aqui, de comentar nossa postagem aqui no Instagram, e aí você vai participar desse sorteio. Outra coisa é a nossa pesquisa de satisfação. Então, na nossa pesquisa de satisfação, você vai se identificar, colocar nome, e-mail, empresa, telefone e tal, e vai fazer a avaliação do nosso evento. Vai responder quanto ao assunto, quanto à organização, quanto ao formato online e ao vivo, quanto ao horário e à duração desse evento, e o dia da semana, se quinta-feira é um dia bacana para você. Você também pode avaliar os nossos palestrantes, Bruno, Márcia e Leandro, certo? E se você deseja adquirir algum pacote de serviços, opção 1, 2, 3, 4, 5, ou todos eles, e também pode colocar dúvida, elogio, crítica, alguma sugestão pertinente aqui. O caso lá do rapaz, acredito que seja uma empresa de água, né? Distribuição de água, pode colocar com mais detalhes a sua dúvida aqui para a gente poder responder. Então, ao responder essa pesquisa de satisfação, automaticamente vocês receberão um brinde surpresa, certo? Um daqueles itens do kit que eu compartilhei aqui, certo? Estou colocando aqui o link da pesquisa. E vou descompartilhar aqui rapidinho para a gente voltar às perguntas, porque tem mais alguma coisinha aí. Compartilha de novo aí, Bruno, por favor. Tem uma pergunta de Tiago aí. Você leia para mim, por favor, que eu acho que é o da empresa lá de saneamento. É, pessoal, assim, como eu falei, a gente está aqui com foco de como fazer isso no sistema. Agora, tem perguntas que realmente vocês vão ter que levar para a área tributária de vocês, entendeu? Pelo que eu estou entendendo aqui, novamente, está falando da área de saneamento, em caso de serviços já cobrados em contas, no caso de INFs emitidas online, a maioria dos serviços são vinculados para as receitas diretas, água e esgoto. Por exemplo, tratamento de esgoto com base de cálculo baseado no consumo da água. Como ficaria essa tributação? Se vocês observarem, uma das notas que ainda não estão lá na obrigatoriedade, pelo tipo do documento, tá, gente? Então, se você é o emissor da nota, se você é da empresa de saneamento e emite a nota do tipo água e esgoto, que está lá naquele slide do tipo de saneamento, essa é uma das que não estão ainda com obrigatoriedade para 2026. Tá? Então, o que está obrigatório é a NFE, a NFCE, que é de consumidor, e a NFSE, naqueles modelos de documentos que estão ali. Observe que água e esgoto ele ainda está em outro tipo de documento. Então, assim, mas, novamente, importante procurar a área tributária e perguntar como é que vai se comportar o caso de vocês, porque eles vão fazer uma pesquisa junto à Receita. Pelas informações que a gente tem, quem é de água e esgoto ainda não é um tipo de documento que vai estar entrando para 2026, tá? Mas procure a área tributária que é melhor, é mais seguro. Bruno, Diga, só Márcia, pode falar. complementando, bom dia, pessoal. Só complementando que uma sugestão também seria verificar a Lei 214 de 2025, que ela responde muitas das questões que foram levantadas aqui. Então, ela, assim, todas as dúvidas que a gente tem, sempre eu busco lá os artigos que tem detalhando lá direitinho como é que como é que devemos proceder, né, para fazer as configurações e tudo mais. E também aqui, ó, reforçando tudo o que foi dito e reforçando o segundo passo, que ele vai ser crucial, né, para evitarmos as possíveis rejeições e até mesmo prejuízos fiscais lá em 2026, 2027, né?
Porque assim, ó, eu falo muito assim com os clientes ultimamente assim em relação à execução do robô, que basicamente o robô ele vai avaliar três cadastros: o cadastro do NBS, do NCM e do CEP. Aí me pergunta, mas realmente eu tenho que me preocupar com o NCM, tenho que me preocupar com o NBS? Sim, sim, gente, porque quem é que identifica? A tributação vai ser toda voltada em cima do item. E quem é que identifica meu item de produto e meu item de serviço? O NCM e o NBS. Então é muito importante que a gente se preocupe agora para que em 2026, quando entrar mesmo aqui a obrigatoriedade, lá no dia 5 de janeiro, esteja tudo prontinho e tudo configurado para evitarmos as rejeições das notas. Perfeito, mano. Sim, o Tiago comenta aqui, ainda está muito nebuloso, tudo tanto para a gente quanto para eles. Fomos para uma palestra com a Receita em São Paulo há uns 3 meses e nem a Receita conseguiu tirar todas as É por dúvidas. aí mesmo, É porque por aí mesmo. realmente tem coisas que ainda não foram desvendadas. Ainda está nos trâmites aí. Mas vamos igual o Jack, vamos por partes e assim a gente vai resolvendo todos os problemas. Certo, minha gente? Eduardo pergunta aqui, por favor, o IBS, quando entrar em vigor, sendo que ele vai tratar impostos estadual e também municipal, teremos que cadastrar duas contas contábeis, inclusive para efeito de controle de saldos a pagar desses impostos? Pelas boas práticas, sim, Tiago. Perdão, Eduardo. Se você quer controlar aquela história, se você quer fazer o controle da apuração, vocês viram ali que ele vai criar dois impostos. O IBS ele vai ser um IBS municipal e um IBS federal, correto, Leandro? Então, sendo assim, Isso. o mais prudente é você ter duas contas. Certo. Então, vamos lá. Vou fazer o sorteio. Por favor, façam seus comentários para a gente poder sortear os nossos kits aí. Serão 5 kits sorteados, certo, gente? Nós temos 22 comentários. Deixa eu só atualizar aqui e vou mostrar para vocês, para não acharem que é marmelada. Alessandra, deixa eu fazer Oi. só um último comentário. Se alguém ainda ficou com alguma dúvida ou apareceu alguma dúvida que não deu para fazer aqui ou falta de tempo, no questionário que você responde para avaliação do evento, tem um campo de observação. Você pode colocar isso lá, você pode nos enviar um e-mail para o suporte, tá? Então, qualquer coisa, nós estamos aqui justamente para facilitar. Pode ser que nós não tenhamos todas as respostas, porque até o governo não tem ainda tudo pronto, mas nós estamos junto com vocês aí para sair do outro lado com o menor impacto possível nos negócios, tá bom, gente? Continua a ler. Isso mesmo. Então, deixa eu só atualizar aqui. A gente faz sorteio. Deixa eu só compartilhar para vocês acompanharem. E estão os nossos comentários. Só fazer o carregamento aqui. Teremos 5 vencedores, certo? Vamos para o nosso sorteio em contagem regressiva. Valdeci, será? Dessa vez Tiago não deu. Moreno Lira Albuquerque, Laís, Fábio Luiz. Se identifiquem aqui no chat para a gente poder localizar depois, porque às vezes a pessoa usa um nome diferente do e-mail, alguma coisa assim. Então, eu vou fazer contato com vocês para a gente coletar os dados de endereço para fazer o envio. Quem respondeu a pesquisa de satisfação, essa aqui que eu comentei, a gente também é, faz o contato e envia o brinde surpresa para vocês, certo? Bruno, compartilha aí, meu querido, o PPT de novo, que eu quero falar mais algumas coisinhas. Então, gostaria de falar um pouquinho do nosso repositório aqui
de gravações, o nosso YouTube, nós temos todos os eventos que nós já fizemos, estão gravados, certo? Então, aqui, por exemplo, é uma playlist onde você identifica opções aqui de HCM, opções de RP, certo? E lá estão separadinhas por produto, tá? Você pode seguir o nosso canal, União Tech BR, e acompanhar as postagens ao vivo. Passa aí, Bruno. Vou também colocar aqui no agradecimento o link para o evento anterior que nós fizemos de reforma tributária com o RP Sênior. Aí é um webinar, né? Um evento específico no produto sênior ali, de ponta a ponta, tá? Como eu comentei, há aquela pesquisa de satisfação do nosso chat. Você automaticamente ganhará um brinde. O material do evento será ainda enviado hoje, tá? O link do PPT, da apresentação em PDF, o link da gravação, a nossa pesquisa de satisfação e qualquer link que tenha sido compartilhado aqui, acesso do robô, a documentação, qualquer outra coisa que for pertinente, a gente coloca aqui no agradecimento, certo? Como eu já disse, os sorteados serão contatados para envio do brinde e nós teremos novos eventos conforme a evolução da reforma tributária. Esses passos foram relacionados apenas ao ano de 2026, que também já tem bastante trabalho. E aproveitem, porque eu, quando vi os preços dos pacotes, fiquei realmente assustada com valores extremamente competitivos, muito baratos para a complexidade da situação. Bom, meninos, se despeçam para a gente poder já finalizar nosso webinar. Bom, pessoal, então, primeiramente agradecer aí pela participação de todos, como sempre, tá? Pelas perguntas. Espero que tenha sido proveitoso para todos, que a gente tenha agregado aí com as informações, né? Passar a palavra aqui para o meu amigo Leandro, para a Márcia. Obrigado, pessoal. Obrigado a Márcia, ao Bruno, ao Elton, a Alessandra e a todos que participaram, tá? Tamo juntos nessa. 2026 a gente começa melhor do que terminamos, tá bom? Vamos todos se preparar que vai ser sucesso. Até mais. Obrigada a todos. Contem conosco aqui no suporte. Estamos aí na contagem regressiva para essa reforma tributária. E muito obrigada. É isso aí, pessoal. Conte com a gente aí, hein? E se não nos falarmos aí até o final do ano, boas festas a todos aí, mas estamos colados aí com a reforma tributária. Forte abraço. Muito obrigada pela participação de todos vocês e até o próximo evento. Tenham um bom dia. Tchau, tchau.